Oi, gente, tudo bem? Hoje a proposta do vídeo é um pouquinho diferente do que eu já fiz aqui no canal, tá? Vai ser um vídeo com spoilers do livro A Última Casa na Rua Needless, só que eu fiz em formato de vlog de leitura. Então é um vlog de leitura com spoilers, tá? Sempre que inicia uma nova gravação, eu fui lendo e gravando. Sempre que eu inicio uma nova parte da gravação, eu indico no canto inferior da tela, em qual porcentagem eu estou do livro. Se você está lendo o livro, poder parar no momento que você quiser, mas eu queria convidar vocês também que queiram ler o livro a lerem comigo. Então vocês podem ir lendo, a gente vai se acompanhando e debatendo ao longo da leitura o que vocês acharam, tá bom? Se vocês já leram também, esse é um vídeo que eu trago muitas teorias desde o começo, então eu espero que vocês tenham gostado. Eu mudo de ideia várias vezes sobre o que está acontecendo, enfim. Esse é um livro muito bom, eu adorei, eu dei 5 estrelas, tá? Então, espero que vocês curtam. A primeira entrada que eu fiz, gente, me perdoem porque tava meio que de madrugada, então o áudio tá um pouco pior, mas eu juro que depois melhora, então aguenta aí, por favor, tá? A primeira entrada é só os 2 primeiros capítulos, depois eu juro que tá melhor a qualidade do vídeo, tá bom? Então, bora lá! Dos últimos 2 vídeos aqui do canal, na hora que eu tava gravando, eu comentei que eu queria ler esse livro. Não sei se eu cortei isso na edição no final, mas eu comentei que eu queria ler esse livro porque eu achei que eu tinha ele no Kindle, e aí no final eu não tinha. Aí eu falei, bom, deixa eu desencanar então, vou ler outra coisa, mas eu fiquei muito pensando que eu queria muito ler esse livro, tipo, eu tava muito fixada nessa ideia. Então eu resolvi comprar no Kindle, mesmo estando muito caro ainda, tipo R$40 no Kindle, que é um absurdo. Mas eu resolvi comprar, comecei a ler e resolvi parar e começar esse vídeo. Porque o começo do livro foi muito diferente. E eu percebi que vai ser uma leitura muito única. Pode ser que uma leitura muito única que dê muito certo ou que no final não role tanto pra mim, tá? Eu não li a sinopse dele nem nada disso, eu só comecei a ler. E eu li 2 capítulos. E eu achei ele muito diferente, eu vou explicar pra vocês por quê. Basicamente, no primeiro capítulo, a gente tá tendo a visão do Ted, mas basicamente o Ted é um homem adulto que ele mora sozinho numa casa. É explicado pra gente que aconteceu uma coisa ali na cidade dele, que uma menina sumiu num lago anos atrás, não lembro se 11 anos ou 15 anos atrás, mas era uma criança, ela sumiu. E na época ele foi considerado um suspeito, revistaram a casa dele, enfim, tudo mais. Mas saiu no jornal que ele era um suspeito. Então saiu no jornal a foto dele, a foto da menina desaparecida. E aí a galera meio que assumiu que era ele mesmo. Só que assim, ele nunca foi condenado, porque não acharam provas, entendeu? Quando revistaram a casa dele. Então ficou por isso mesmo. Mas dá pra perceber que ele não é normal, assim. A narrativa tá do ponto de vista dele. E ele faz algumas conexões de ideias, acho que depois eu posso trazer até alguns trechos pra vocês, qualquer coisa, mas ele tem uma conexão de ideias que dá pra perceber que ele não é normal. Tipo, ou ele não pensa de uma forma como todo mundo pensa, ou realmente talvez ele tenha alguma questão ali mental diferente acontecendo, tá? Quando, enfim, a gente se depara com essa situação que aconteceu no passado, mas começa o livro com ele encontrando vários pássaros mortos no quintal dele. Ele tem o costume de alimentar os pássaros, mas nesse dia alguém deixou cola nos potes dos pássaros. E assim, ele tentou salvar alguns pássaros ali, mas não deu, e vários faleceram. No começo desse livro também, nesse primeiro capítulo, a gente descobre que ele tem uma gata chamada Olivia e ele tem uma filha chamada Lauren. Por algum motivo, assim, a Lauren não mora com ele, não é falado nada sobre a mãe da Lauren. E por algum motivo, quando a Lauren vem, a gata Olivia precisa sair. E logo que ele menciona isso no começo do livro, de primeira e segunda página, eu pensei, o gato não deve gostar tanto, tipo, da criança, enfim, da filha. Mas não é, ele esconde a Olivia numa caixa. Que eu não entendi se é uma caixa grande, não lembro. Ou se é tipo um, sabe, tipo congelador assim desativado, que ele furou a tampa. E eu achei isso muito esquisito também, tá? Tem uma outra coisa, um detalhe esquisito, é que uma hora ele tá revirando os armários dele
ele acha uma caixa de giz de cera e fala que a Lauren não usa tanto mais. Mas depois que ele descreve a cena que a filha estava na casa dele, a caixa tinha sido usada. Aí eu pensei, bom, ela era uma criança, porque ele descreve que, tipo, tava a caixa de giz de cera no sofá, tipo, a criança tava andando de bicicleta pela sala. Eu achei que era uma criança. Ele põe uma música pra criança dormir, não sei o quê. E aí depois ele fala que é uma pré-adolescente. Eu comecei a achar isso meio estranho. É que são detalhinhos, eu não sei explicar, mas são detalhezinhos que estão me deixando com uma pulga atrás da orelha. Ele comenta levemente ali sobre os vizinhos dele, ele não sabe o nome de nenhum vizinho, ele associa por características, né? Tem uma vizinha dele que encontra ele enfim, tenta socializar ali com ele, depois ela vem bater na porta da casa dele porque eu acho que ela ouve alguns barulhos e tal, ele fala que a filha tá lá na casa, e ela fala assim, eu ouvi dizer que você teve filha alguns anos atrás, seria legal conhecer ela. Eu achei isso estranho também, porque a criança não, ou adolescente, enfim, não mora com ele. Tipo, ele descreve que ela vai embora. Como é que a vizinha nunca viu, sabe? Eu achei isso estranho. Outra coisa que eu achei estranha é que quando ele descreve um pouco sobre a mãe dele, ele menciona um pouco sobre a mãe dele, logo que ele menciona, eu chego à conclusão sozinha que a mãe dele deve ter morrido. Mas a vizinha também, quando ele encontrar na rua, fala, tô com saudade da sua mãe, pede pra ela me escrever e tal. Então, não sei. Ou a mãe dele não morreu, ele só foi embora, ou a vizinha não sabe que morreu. Enfim, eu não sei explicar, são algumas coisinhas que vão me deixando cabreira, assim. E eu comecei a gravar esse vídeo porque eu fiquei com a impressão de que, será que é tudo da cabeça dele? Será que foi ele que matou os pássaros? Ele acha que pode ter sido alguém? Será que a filha dele existe? Porque ele fala que a filha dele vai embora, mas ele não descreve a saída embora, a vizinha não conhece a filha tem características estranhas entre uma criança e um pré-adolescente, não tem tanta profundidade ali na filha. A filha dele existe? Porque assim, e por que o gato não pode estar na hora que a filha tá? Tipo, o que tá acontecendo, sabe? Sei lá, tem tanta coisa diferente, esses detalhes e tal. Mas, enfim, eu já tava assim, é que eu sou muito desconfiada. Tudo eu tento teorizar, entender o que tá acontecendo. Por isso que eu queria ir compartilhando com spoilers e contando minhas teorias e aí quebrando a cara ou não, sabe? Se confirmando. Então eu fiquei pensando se a filha dele existe. Ou se tá na cabeça dele, ou se é uma outra personalidade, enfim. Também, será que não é meio clichê pensar que é sempre uma outra personalidade? Não sei. Mas o que me fez gravar esse vídeo foi o capítulo 2, porque o capítulo 2 é contado pelo ponto de vista da gata dele, tipo, do gato animal, da Olivia. E eu fiquei tipo, gente, meu Deus, que diferente, sabe? O que tá acontecendo? Por um momento no capítulo 1 eu já me perguntei se tudo era real, se a gata era real. Mas a gata, ela começa a descrever a vida dela desde o momento que ela nasceu até ela encontrar o Ted. E aí eu falei, bom, deve ser real. A gata, ela tem um crush numa outra gata da vizinhança, que ela observa na hora que o gato tá passando tals. E ela tem traços religiosos, gente. Que é isso, sabe? Eu nunca vi. Tem traços religiosos. Então, ela menciona algumas vezes, tipo, sobre o papel dela na vida, ou sobre Deus, alguma coisa assim, que não quer usar o nome dele em vão. Depois ela menciona que ela derruba a Bíblia pra ler versículo. Quando ela gosta, ela tenta decorar. Gente, eu tava achando muito estranho. A gata, ela menciona também a filha, a Lauren. Mas, tipo, ela nunca viu a Lauren, talvez, né? Se ela sempre tá na caixa, então não sei. Mas ela. Enfim, ela menciona as pessoas que ela conhece. Ela chama os seres humanos de Teds, né? Porque Ted é o ser humano que ela conhece. Então tem os Teds com letra minúscula, que são os outros seres humanos, e o Ted com letra maiúscula. Ela menciona o Ted, menciona a Lauren e menciona alguma coisa sobre meninas verdes, crianças verdes, alguma coisa assim. Que é isso que ela conhece. Eu até me perguntei, será que esses são os pássaros? Será que é alguma outra coisa que a gente vai descobrir mais pra frente? Enfim, é tão diferente, eu não sei explicar, sabe? Logo no começo dá pra ver que tem alguma coisa diferente e estranha acontecendo, sabe? Tem alguma coisa estranha com o Ted. E ao mesmo tempo, enfim, provavelmente vai endereçar essa questão da menina desaparecida anos atrás. Esse dia especificamente é o dia do aniversário de desaparecimento.
aspas, de desaparecimento da menina. A casa dele é tampada com tábuas pra rua, porque, enfim, na época que ele foi acusado, as pessoas iam lá hostilizar a casa, enfim. É isso, eu acho que de alguma forma, talvez o livro, a minha expectativa é que a gente vai aos poucos descobrindo qual é que é a do Ted, essas coisas estranhas, tudo mais. Espero que enderece um pouco melhor a questão da Lauren, da filha. Também, enfim, acho que vai falar sobre o desaparecimento dessa menina, mesmo que não resolva, acho que vai dar mais cor nisso, mais detalhes, enfim. E acho que é isso. Eu li o capítulo 3. O capítulo 3 é sobre memórias dele da infância, tipo, ele começou a gravar, ele tem um gravador, que era da mãe dele, ele começou a gravar algumas memórias, dá pra ver que a mãe dele, sei lá, talvez pode ser o ponto de vista. Não, pode ser não. A mãe dele não era assim, nossa, super tratava ele bem, não era isso. E o pai dele, apesar dele descrever como memórias, dá pra entender que o pai dele era alcoólatra. É isso, gente. Eu vou compartilhando com vocês as minhas impressões do livro aos poucos, como eu falei, com spoilers, até aqui, enfim, primeiros capítulos, então nada de demais. Mas é porque o ponto de vista do Ted é tão diferente, tipo, dá pra ver que não é normal, sabe? E eu achei o fato da gata também ser uma narradora tão diferente. Lógico que é um livro de suspense, na verdade, eu até fui ver o livro premiado, enfim, dessa autora que é inglesa e americana. Tem prêmios na Inglaterra de categorias tipo horror, né? Então, talvez seja um suspense mais com mais medo, assim, enfim. Vamos ver. Eu só senti que eu só assim, é meio chato que é durante a semana, né, que eu tenho que trabalhar tal, porque dá pra perceber que, tipo, daria pra sentar e ler o livro muito rápido, sabe? Se fosse um dia que eu não tivesse compromissos e tal. Mas eu vou contando pra vocês, tá bom? Gente, voltei depois de vários dias, mas eu já tenho 39% do livro e muita coisa aconteceu. Então, eu quero endereçar com vocês alguns pontos da história e alguns pontos que são, tipo, observações que eu fui tendo ao longo do livro, porque eu acho que a chave do livro tá em detalhes, entendeu? Então é isso, vamos lá. Desculpa pela última entrada aqui no vlog, eu acho que eu tava muito tarde, acho que tava com sono, então acho que eu tava falando meio devagar, mas enfim. Desde aquele momento, a gente foi apresentada mais um personagem que vai ser, enfim, também vai ter o ponto de vista narrado no livro, que é a Didi, ou Didi, que ela é a irmã da menina que desapareceu, que é a Lulu. Então, a primeira vez que a gente tem a Didi narrando um capítulo, basicamente é o que aconteceu no dia que a Lulu sumiu. A Didi tinha uns 16 ou 17 anos, a Lulu era menor, não lembro se ela tinha entre 6 e 9, sei lá, por aí, alguma coisa assim. Então, ela, a Lulu e os pais dela tinham ido numa, tipo, prainha, sabe? Que é de rio, assim. Tinha bastante gente lá, porque era um dia de calor. Tinha barraquinha de comida, tudo isso e tudo mais. E ela narra o dia. Então, a Lulu encheu um pouquinho do saco dela, aí a Didi foi dar uma volta, conheceu um cara, ela ia encontrar um cara numa barraquinha, aconteceu um contratempo, não encontrou. Ela entra na água, é cercada por cobras, não sei nem se isso faz sentido ou qual a relevância na história, enfim. E aí, quando ela finalmente volta, ela vê que os pais dela estão preocupados, acho que já com a polícia ou com gente em volta, procurando a Lulu que desapareceu. E basicamente é isso que acontece nesse dia. Falando um pouquinho do que aconteceu com a Didi desse primeiro capítulo que a gente tem ela até agora, 39% do livro. Basicamente, depois que a Lulu sumiu, a vida dela deu uma desgringolada, assim. A mãe dela não conseguiu superar que a Lulu sumiu. E aí ela abandona a Didi e o pai. E o pai dela depois morre, tipo, na sequência, assim. Acho que ataque cardíaco, alguma coisa assim. Então ela ficou sozinha. E ela nunca desistiu do caso da Lulu. Então ela, com os contatos dela ali, consegue a foto que saiu no jornal do Ted. Lembra que eu falei que tinha saído a foto dele no jornal do lado da foto da menina desaparecida? Só que ela conseguiu a foto sem o recorte do jornal. E aí dá pra ler o nome da rua, Rua Needless. E aí ela lembra que no dia que eles foram na prainha, eles passaram por essa rua. E ela lembra porque o nome da rua é muito peculiar, né? Porque Needless é tipo inútil em inglês. E ela achou engraçado, por isso que ela tem essa memória vívida.
E ela também lembrava que na ida até essa prainha, o pai parou pra pedir informação pra alguém. Ela não lembra se foi nessa rua ou não lembra se foi pro Ted ou não, enfim. Mas ela lembra disso também, tá? Aí ela resolve dar uma investigada no Ted. Então ela aluga a casa do lado da casa dele, que é tipo, tava meio abandonadona também, sabe? Pra tentar se aproximar e espiar ele. Um dia ela simplesmente bate na porta dele, fala que ela se mudou, que tá sem água, enfim, que precisa usar o banheiro, precisa beber água e tal. Ele deixa ela entrar. Ela repara que tem coisas de criança na casa. Ela fica na dúvida: será que ele tem uma filha? Será que, sei lá, é minha irmã presa? O que será que tá acontecendo aqui? Até porque o Ted fala que ele tem uma filha chamada Lauren. E é muito parecido com o nome da Lulu, que é Laura. Que é Laura, né? Seria em português. Então, assim, ela acha muito estranho ser muito similar. Um dia, ela fica espiando, assim, a casa do Ted. Um dia ela ouve, tipo, como se fosse uma menina, alguma coisa assim. Tipo, falando alto, alguma coisa assim, sabe? Mas ela nunca vê essa criança ou menina entrar ou sair. Então ela acha que tá dentro de casa, sabe? Um dia o Ted, muito estranhamente, mas já vou contar o porquê, ele chama ela pra ir beber alguma coisa no bar. E aí ela combina que vai encontrar ele lá, espera ele sair, e aí quer invadir a casa dele pra ver o que tá acontecendo, se ela acha alguém lá dentro. Foi aí que eu parei na história da Didi, tá? Na história do Ted, tivemos algumas evoluções. Acho que eu falei pra vocês que eu achava que a Lauren era uma outra personalidade dele, e a Olivia eu tava na dúvida. Agora eu acho que a Olivia é mesmo outra personalidade dele, tá? O que a gente teve a evolução da história da Olivia, a gata, até aqui? Tem um dia que ela é largada, teoricamente, em casa pelo Ted por vários dias. Que eu acho estranho, porque nunca fala sobre ele estar há vários dias fora, mas pode ser que só esteja aparecendo isso no ponto de vista dela. E ela tá com fome. E aí ela chama o Noturno. E ela deixa claro que o Noturno é uma outra personalidade dela. Mas é uma outra personalidade literalmente. Não é que ela assume, né, outras características para caçar quando ela tá com fome. Não. Ela literalmente chama o Noturno, que ela fala que é uma outra personalidade com quem ela divide o corpo dela. Ele caça, se alimenta e ela não tem memória de quando o Noturno assume. Isso eu achei engraçado, porque assim, o gato dele tem uma outra personalidade. E aí eu fiquei pensando, será que na verdade o gato também é uma outra personalidade do Ted? E aí tem essa personalidade Noturno, que também é um gato e o Ted não conhece? Tipo, será que tá tudo dentro do Ted ou coincidentemente dentro dessa temática existe a gata fisicamente e aí o Noturno é uma outra personalidade dela? Não sei. Acho que é tudo personalidade do Ted ainda, tá? E aí, enfim, o que a gente tem em evolução de Ted e Lauren até o momento? Vou falar junto, porque a Lauren, ela não tem capítulos contados por ela, tá? O Ted tem um dia que ele... Tipo, acho que ficou claro no livro que a Lauren não sai daquela casa, apesar de ela não estar todos os dias com o Ted, tá? Se fosse uma pessoa física, é uma pessoa física que ele tá trancando no porão, ou sei lá, trancando em algum lugar, mas eu ainda acho que é uma personalidade dele. Tem um dia que a Lauren vai cozinhar pro Ted e pra ela, e eles passam muito mal depois. Ele fica bravo, tal, manda a Lauren embora, não sei pra onde, né? Não sei onde ela fica, ou se, enfim. E aí ele fala um negócio que me pegou, assim, que ele acha que a Lauren tava tentando matar ele e ela. Eu fiquei assim, mas peraí, se isso fosse verdade, e não a mania de perseguição dele, talvez a Lauren exista e seja uma prisioneira. Tipo, que ela literalmente tá tentando dar um jeito de fugir, sabe? Mas por outro lado, eu fiquei pensando, se a Lauren for uma personalidade dele, vai ver que não é só uma personalidade de uma criança dentro dele, mas sim de uma prisioneira criança dentro dele. Talvez. Talvez com toda aquela história da menina que desapareceu, ele tenha ficado abalado e criado essa personalidade. Não sei. Mas eu achei interessante. Outros detalhes é que o Ted, ele vai no Senhor Besouro, né, que basicamente dá pra entender que é o psiquiatra dele, lembrando que ele não lembra o nome das pessoas, por isso que ele dá esses apelidos.
E ele fala que, na verdade, ele tá usando uma técnica com o psiquiatra. Que ele vai falando como se fosse ele, mas que, na verdade, é a Lauren, entendeu? Mas é que a Lauren não pode ir até o psiquiatra, então ele vai falando como se fosse ela. Não imitando a Lauren, não fingindo ser a Lauren, mas falando o que ele entende como ser como que são sintomas da Lauren, entendeu? Pro psiquiatra dar uma diagnosticada. Algo nesse sentido. Ou tem uma cena que a gente vê que ele fala como se fosse um programa de TV que ele viu, pra tirar uma dúvida, mas tipo, é sobre ele e a Lauren, entendeu? Coisas nesse sentido. Uma outra coisa também é que um dia a Lauren fala que quer ir acampar. Ele espera ficar meio que vazio pra sair com ela de casa, o que também poderia corroborar que ela é real. Porque por que precisaria esperar ficar meio vazio pra sair de casa? Se fosse outra personalidade, eu só abria a porta e saía andando, ninguém ia reparar, né? E aí, quando ele vai levar ela num lugar na floresta, passa alguns turistas na trilha. Nessa hora, ele tem um pensamento estranho que, tipo, eles estão chegando perto, eu preciso tirar alguma coisa daqui. Ele fala muito sobre deuses, quando ele tá nesse mato aí. Não sei se é alguma coisa enterrada. Tipo, não sei. Tipo, cita isso e nunca mais explica direito. Mas não de uma maneira ruim. Eu só acho que é um mistério ainda não revelado dentro do próprio livro. E ele meio que dá uma boicotada nesse acampamento com a Lauren pra ela querer voltar pra casa. E é isso que acontece. Uma outra coisa que ele fala, que é sobre a Lauren não sair de casa porque ela tem uma invalidez. Mas, tipo, se ela tem uma invalidez, tipo, na hora que ela aparece, parece que ela é muito ativa. Tipo, ela tem bicicleta e tal. Tipo, o que seria essa invalidez dela, sabe? Não sei também. Achei bem... sei lá, né? Basicamente é isso de evolução de história até o momento. Tem muita coisa curiosa. E aí eu fui reparando que acho que tem alguns detalhes que a gente precisa prestar atenção. O primeiro deles é, sempre que descreve a casa do Ted, menciona-se um tapete na sala. A primeira vez que ele é mencionado, tipo, casualmente, não tem foco no tapete, mas tá falando, a lareira tem tal coisa, tem uma caixinha de música de bailarina quebrada, o tapete azul no chão, não sei o quê. Até que em algum momento falou-se o tapete laranja no chão. Eu falei, nossa, acho que eu tinha lido errado. Aí daqui a pouco falou de novo o tapete azul no chão, tipo, em capítulos separados. Eu falei, gente, não é possível. Será que, tipo, de repente a gata vê a cor laranja em vez de azul? Mas não, eu voltei, e isso foi o bom de estar lendo no Kindle, que eu consegui voltar fácil. E em capítulos do Ted, esse tapete muda de cor. Às vezes é azul, às vezes é laranja. Estou me questionando se tem cenas que estão acontecendo no passado e tem cenas que estão acontecendo no presente. Entendeu? E é por isso que tá mudando de cor. Um outro ponto que tinha passado despercebido e aí depois foi jogado na minha cara é que menciona-se sim que a vizinha do Ted, não lembro se eu mencionei que ela tinha um chihuahua, mas bateu na porta dele e falou, é verdade, eu lembro que você tinha me falaram, né, que você tinha uma filha e tal, ela sumiu. Isso é mencionado brevemente antes no livro, falando que existe um cartaz e tem a foto dela no cartaz, na rua. Tipo um cartaz de desaparecido. E aí fala-se de novo no livro. Aí eu falei, opa, será que tem alguma coisa a ver, né, com o Ted? Por que essa vizinha sumiu? Será que ela descobriu alguma coisa? E em um momento, o Ted fala alguma coisa do tipo que ele passa na frente da casa dela, parece que ele ia se lembrar de algo, mas ele não se lembra. Então eu fico pensando se alguma outra personalidade do Ted, se foi sobre isso o livro mesmo, que não tá explícito, que fez alguma coisa com essa vizinha, entendeu? Pode ser que tenha sido isso que aconteceu. Um outro detalhe que eu quero investigar, mas talvez esse esteja sendo só na minha cabeça mesmo, é que o Ted, quando fala da menina desaparecida, fala a menina do palito de picolé, sorvete de picolé, alguma coisa assim. E de onde veio esse palito, gente? No dia que a Lulu sumiu, a Didi não fala nada sobre sorvete, nada. Então, não sei se foi a foto no jornal que o Ted viu que ela tava segurando um sorvete, ou vai ver que ele viu a Lulu no dia. E viu ela tomando um sorvete. Então, eu vou tentar voltar nessa primeira parte da história sobre a foto no jornal pra ver o que é e se foi daí que ele associou, tá? Uma coisa importante sobre a história também é que o Ted decidiu que ele precisa de uma amiga. Ele começou a procurar na internet uma amiga, ele não usa a foto dele.
A preocupação dele é o que vai acontecer com a Olivia e com a Lauren se ele sumir. E ele não fala morrer, ele fala sumir, tá? Ele acha essa mulher online, marca com ela um encontro no bar, não vai com as roupas combinadas, fica observando ela de longe até ela desistir, entender que levou um bolo e segue ela. E depois não fala mais nada. Mas, tipo, ele dá a entender que ele quer observar ela, mas não sei, né? Não sei o que aconteceu depois. Uma outra coisa é que em algum momento o Ted tá falando com a Lauren. Ele tá falando da mãe dele e a Lauren menciona que a mãe dele não é a avó dela. Então, tipo, talvez ela realmente chame o Ted de pai e ele não seja o pai dela, seja a personalidade ou seja a pessoa real. E uma outra coisa menos importante, não sei se é importante na verdade, mas me chamou a atenção. Tem um dia que a Olivia tá vendo a TV, ela tá vendo um Ted na TV, né, que é uma pessoa, mas ela tá sentindo o cheiro da pessoa que tá na TV. O que me faz perguntar, será que ela achou que tava sozinha naquela casa, mas tinha alguém? Não sei também. É isso, eu parei em um momento da história agora que o Ted, depois de, como eu comentei, né, depois de chamar essa mulher pra sair, enfim, seguir ela, ele vai lá na casa da vizinha, que é a Didi, bate na porta dela, chama ela pra tomar uma cerveja, sei lá. Ela topa, espera ele sair, porque ela quer invadir a casa dele, pra ver se tem alguma criança lá, alguma coisa assim. É isso, eu tô achando a história, na real, bem interessante, porque assim, ao mesmo tempo que pra mim é óbvio que são outras personalidades, não é confirmado, e tem esses detalhes que parecem que vão ter algum significado, e eu fico pensando se eu tô perdendo outros detalhes também, e o que são os deuses. Lá no começo também a Olivia mencionou alguma coisa sobre verdes, não lembro se era pássaros, duendes, pessoas verdes, não lembro, que ninguém nunca mais falou sobre o que era aquilo, entendeu? Então, sei lá, parece que tem bastante coisa escondida ainda pra ser descoberta, sabe? Gente, um rápido update. Eu voltei o livro e desde o começo, a primeira coisa que o Ted fala, quando ele se refere ao desaparecimento da Lulu, né? Ele fala a menina do picolé o tempo todo. Picolé tá com letra maiúscula, então, tipo, esse é o nome que ele deu pra ela. Na foto que ela está no jornal, ela está segurando um graveto, tipo, não um picolé. Fica aí a dica, né? Por que chama a menina do picolé? Ele viu ela com picolé em algum momento. E, tipo, não foi no jornal, entendeu? Essa é uma dica, porque ela está segurando um graveto. Outra coisa, na hora que eu tava voltando, logo no primeiro capítulo, ele fala alguma coisa verde, nananã. Aí eu acho que um repórter ou uma polícia fala com ele, o que você tá falando? Ele, acho que foi uma história que eu inventei quando eu era pequena, que os meninos entravam no lago e ficavam verdes. Vai ver que é daí, esses meninos verdes que eu falei. O que é aquilo verde que falaram e nunca mais ninguém falou nada sobre? Que a Olivia, a gata, falou? Vai ver que é esse negócio que o Ted inventou, entendeu? Vamos ver. Gente, voltei. E eu acho que eu perdi uma filmagem. Porque, nossa senhora, me proponho a fazer um negócio que é só gravar às vezes enquanto eu leio o livro. Eu não consigo, né? Mas enfim, porque eu tava olhando aqui, a última vez que eu falei com vocês, eu tava em 39%, acho que, do livro. E agora eu já tô em 70%. E, tipo assim, muita coisa aconteceu, sabe? E eu não sei como não vim falar antes, enfim. Passou muito tempo, eu achei que eu ia ler o livro bem mais rápido, mas várias coisas da vida foram acontecendo e não deram. Não foi porque eu não quis. Vamos lá, o que aconteceu desde então? A Didi, ela invade a casa... Na verdade, eu acho que é a Didi, mas enfim. A Didi, ela invade a casa do Ted enquanto ele tá fora. Procura em um monte de coisa a casa, procura pra ver se tem pistas, pra ver se tem alguém lá. Enfim, não encontra nada, tá? Pra entrar, ela precisou ir numa janela, arrancar uma tábua. E aí ela entrou pela janela. Quando ela saiu, ela pregou a tábua com um novo prego. Beleza. Uma coisa que eu achei interessante ela não achou nada nem ninguém, tá? Então, isso ressalta pra minha teoria de que todas as personalidades são Ted, entendeu?
Eventualmente, o Ted percebe que alguém entrou na casa dele, porque um dia ele tá, enfim, vendo as janelas e tudo mais, e ele percebe que tem um prego novo, que, tipo, não tá enferrujado, sabe? Então, ele percebe que tem alguém que talvez tenha tirado ali alguma tábua da janela, tá? E quando a Didi tá lá dentro, se eu não me engano, ela comenta que não tem sótão. O que eu achei estranho, porque tem aquele negócio dos meninos verdes no sótão, sabe? Mas não tem sótão lá. Então, eu fiquei meio confusa nesse aspecto, tá? Depois eu cheguei em algumas conclusões, mas já falo com vocês. A gente acompanha o Ted indo na floresta e a Didi segue ele na floresta. E quando eles estão lá, ele começa a desenterrar os, aspas, deuses que ele enterrou na floresta. E é trazido pra gente que esses deuses são peças de roupa, tá? Tipo assim, uma peça de roupa, uma nécessaire, coisas assim, sabe? Então, assim, se você for pensar que o Ted talvez sejam essas, talvez eles sejam ser, na verdade, né? Porque, enfim, ele tem essas aspas, lembranças que se dizem, né? Que se diz em coisas de true crime e tudo mais. Enfim, das vítimas. Claro, ele pode ter conseguido de outras formas, podem significar outras coisas e tudo mais, tá? Por que ele vai na floresta? Começa a ter uma obra ali perto da floresta. Ele pergunta para um vizinho o que é, e eles falam que vão construir um novo caminho ali para, tipo, os turistas, quem vai fazer trilha, sabe? E aí ele acha que aquilo tá chegando muito perto da onde estão os deuses, e ele desenterra tudo e enterra em outro lugar, tá? A Didi, ela não vê o que é, mas ela sabe que tem alguma coisa, porque ela segue ele à noite, então tá escuro, enfim, pra ela não ser vista, ela não vê o que é. Mas ela sabe onde estão essas coisas na floresta, tá? Estranho porque ela não foi atrás de desenterrar, de ver o que é. Achei um pouco estranho, porque se ela tem essa personalidade investigativa, faria mais sentido ela ter ido atrás, tá? Beleza. Aí acontece uma situação nesse período que o Ted tá relembrando de quando a Lauren aprontou, digamos assim. Ele foi com a Lauren no shopping, aí ele chegou numa loja no shopping, viu uma calça infantil e foi pedir um tamanho, só que era, tipo, muito pequeno pra Lauren, ele falou. Então ele foi pedir um novo tamanho pra vendedora. Quando ele falou o tamanho, que não fala pra gente qual é o tamanho, mas quando ele falou o tamanho que ele precisava, uma vendedora riu dele, tá? O que dá a entender que provavelmente ele queria um tamanho muito grande, ou de adulto, alguma coisa assim, né? A outra vendedora vai lá, fala, não, beleza, eu te ajudo, traz uns tamanhos maiores e fala, acho que essas daqui dão, tá? Porque ele queria. Aí ele vai experimentar no provador com a Lauren, sai, acho que não serve, deixa lá as calças, enfim, desiste da compra e sai andando. E aí a vendedora vai atrás dele no shopping e fala, você acha que isso é uma brincadeira? E ela mostra que dentro da calça tá com um lápis, tipo, um marca-texto rosa colorido, falando, tipo assim, estou sequestrada, o lugar que estou é aqui, tem, tipo, um mapa desenhado. E a vendedora fala, você tá brincando? Você acha que isso é uma brincadeira? Isso é um assunto sério e tudo mais. O que me ressalta que talvez a Lauren esteja dentro da cabeça dele. Porque ela abordou o Ted dessa forma. Se tivesse uma criança com ele, ela iria perguntar, tá tudo bem? Ou ia chamar a polícia. E ela não faz isso, ela só confronta o Ted, tá? Beleza, acho que esse é um ponto. Uma outra coisa que acontece é que a gente, pela primeira vez, tem um capítulo da Lauren, tá? A Lauren, ela grava uma fita cassete falando que ela tá sequestrada. Que ela tá com esse cara, que não é o pai dela, mas fala que é pai dela. Enfim, tem o texto lá no capítulo, um capítulo bem breve da Lauren, que a gente nunca tinha tido antes, tá? E isso é assim. Eu falei, meu Deus, será que ela existe então? Tipo, será que a Lauren existe? Aí eu fiquei muito na dúvida. E aí, gente, do 40% ao 70%, eu mudei de ideia 500 vezes sobre essas pessoas existem, essas pessoas não existem, elas estão na cabeça, elas não estão na cabeça e tudo mais. Depois desse capítulo da Lauren, a gente tem um capítulo da Olivia, que pela primeira vez a Olivia interage com a Lauren. A gente sabe que a Olivia sabe da Lauren, só que ela nunca vê. Tipo, quando a Lauren tá lá, a Olivia não tá. Quando a Olivia tá, a Lauren não tá. Pela primeira vez a gente tem um capítulo que a Olivia está interagindo com a Lauren. Ela tá escondida debaixo do sofá e a Lauren chama a Olivia de dentro do freezer da cozinha. Aquele freezer deitado que, não sei se comentei isso, mas tem um freezer deitado na cozinha com alguns furos. Que a Olivia gosta de dormir lá dentro, mas ela não tá lá dentro naquele momento, tá?
Enfim, a Lauren chama a Olivia de dentro do freezer. E a Olivia fica assim, nossa, então é aqui que ela tá quando ela não tá aqui na casa. Tipo, ela tá no freezer. E aí, enfim, a Lauren chama a Olivia e tudo mais, ela começa a pensar isso. E a Lauren começa a responder o pensamento da Olivia, que é uma gata, tá? E a Olivia fica assim, meu Deus, como é que ela tá lendo a minha mente? Como é que ela entende o que eu tô falando? Porque o Ted não entende o que eu tô falando, eu sou uma gata. Mas a Lauren tá entendendo, tá? Nisso, a Lauren conta pra Olivia o que tá acontecendo. Ela fala que ela foi sequestrada, que não é Lauren o nome dela, mas parece que ela esqueceu qual era o nome dela. Que o Ted, enfim, aí ela conta maldades que o Ted fez, enfim, o tempo que ela ficou lá, que ela tá lá há muito tempo. Eu achei bastante interessante. E aí tem uma frase, gente, uma passagem que me chamou muita atenção. A Olivia não tá acreditando na Lauren. E a Olivia fala, eu não sei se a Olivia fala, tipo assim, mas ele fala que é seu pai, ou ele fala alguma coisa. E a Lauren fala assim pra Olivia, ele também me chama de gatinha, quer dizer que eu sou um gato? E a Olivia fala, ué, mas ele também me chama de gatinha. Nessa hora, eu falei assim, gente, pronto. Pronto, a Olivia é um ser humano que tá vivendo lá na casa e por algum motivo ela acha que é um gato. E todo mundo existe. E tem a Lauren e tem a Olivia, que é uma outra pessoa que tá lá por algum motivo sequestrada. E tem o Ted e tem todas essas pessoas. E eu fui enganada achando que era tudo personalidade. O que tá acontecendo? E aí fica essa troca, entendeu? A Olivia, enfim, continua entendendo que ela é uma gata. Mas quando correu esse pensamento na Olivia, eu falei, meu Deus, pronto. Ela não é um gato. Sério. E aí, a Olivia entende a situação e promete ajudar a Lauren. Ajudar a Lauren a fugir, basicamente. Quando o Ted vai dormir, a Lauren orienta a Olivia para abrir esse freezer. Então, tem algumas coisas empilhadas e a Olivia tem que abrir o freezer. E quando ela abre o freezer, não tem ninguém lá dentro. Só que ela continua ouvindo a Lauren. Até que a Lauren explica que elas são a mesma pessoa. Então, a Lauren e a Olivia são a mesma pessoa. Que ela tinha feito isso para não assustar a Olivia e conseguir explicar que elas são a mesma pessoa. E a Olivia tá tipo assim, como assim? Eu sou um gato, do que você tá falando? E a Lauren explica que a segunda vez que ela tentou fugir e não conseguiu, surgiu a Olivia. Então, não sou especialista, mas basicamente o que sempre dizem de pessoas que têm mais de uma personalidade é que surge num trauma ou surge para proteger mentalmente a pessoa de alguma forma. E foi isso que a Olivia fez pela Lauren, é isso que ela explica. E, enfim, ela explica toda essa situação pra Olivia, tudo mais. A Olivia fala, putz, só pra explicar, tem mais uma pessoa então, porque tem o noturno. E aí a Lauren fala assim, eu acho que na verdade tem umas 2 ou 3 pessoas aqui. Ou seja, tem muitas personalidades dentro dessa mesma pessoa que é a Lauren. Aí eu falei, bom, beleza, então a Lauren é real. Ela foi uma menina sequestrada que criou essas personalidades para lidar com essa situação. E agora, uma das 2 personalidades, na verdade, são gatos. Ela é uma menina e ela mesma tá falando que tem mais gente, tá? Nisso, ela tá tentando agora orientar a Olivia e elas estão tentando bolar um jeito de fugir. Só que a Olivia ainda se entende muito como um gato. Então, tipo, ela não consegue usar a mão como um ser humano. Tipo, ela não tem as habilidades motoras de um ser humano. E a Lauren tá tentando convencer ela, ajudá-la, tentar ela fazer uso dessas habilidades. Só que, assim, a Olivia, ela tem uma personalidade muito doce. E a Lauren tá muito incisiva em alguns momentos. Então tem isso acontecendo, tá? Uma coisa importante que foi, assim, elas estão buscando uma forma de fugir, tá? Elas tentaram procurar uma faca que tinha escondido, mas essa faca desapareceu. A Lauren tinha gravado uma fita cassete antes, explicando quem ela era e o que estava acontecendo. Ela mostrou pra Olivia onde ela tinha escondido essa fita cassete. E a Olivia jogou pela portinha, tipo a portinhola do gato, uma coisa assim, pra fora. Ou alguma abertura na porta que tem pra fora. Só que caiu no meio dos arbustos, né? E aí a Lauren fica brava, tal, fala que a Olivia tá fazendo de propósito. A Olivia fala que não, que ela tá tentando ajudar e tudo mais, tá? Neste meio tempo, a gente tem um capítulo da Didi, que a Didi percebe que alguma coisa foi atirada pra fora da casa. Porque ela fica observando a casa, gente. Ela não tem trabalho, ela fica fazendo isso. Ela vai tentar pegar, o Ted sai de casa, se agacha pra pegar uma coisa, ela fala, pronto, já era, nunca vou saber o que era aquilo. Mas ele pega uma pinha e sai andando. Ela fala, bom, beleza, é minha chance, eu vou lá tentar recuperar esse item que foi jogado de alguma forma.
Então ela vai lá, pega esse item, abre essa portinhola, enfim, que acho que é pequena, porque senão ela teria entrado por isso, mas não conseguiu. E fala, oi, eu sou a vizinha, tô aqui pra ajudar, tal, só que ninguém responde. E aí, gente, nisso eu fiquei pensando, talvez o sótão e os meninos verdes sejam uma analogia para essas outras personalidades que existem dentro da Lauren. De alguma forma. E, tipo, o sótão, ele é só um sentido figurado, que é tudo dentro da mente dela, sabe? Uma outra coisa interessante que aconteceu, e eu sabia que o tapete tinha alguma coisa pra ser observada, é que quando a Olivia está indo com a fita cassete jogar pra fora, ela se detém, a Lauren pergunta o que foi. Ela fala, não foi nada, e continua fazendo e joga a fita pra fora. E aí ela fala pra gente que, tipo, nossa, por um segundo eu achei que o tapete tinha ficado azul, ou tipo laranja, enfim, ela percebe que o tapete mudou de cor, tá? Por algum motivo. Nesse meio tempo, temos o Ted indo ao psiquiatra dele, que ele chama de besouro, grande besouro, alguma coisa assim. Nesse psiquiatra, ele sempre tenta diagnosticar a Lauren, né? Então eu fico pensando, bom, vai ver que a Lauren realmente existe e é realmente isso que tá acontecendo. Tipo, ele não tá fazendo uma analogia. Ele tá tentando ir lá pra diagnosticar uma pessoa que está sequestrada, então que ele não pode levar lá. E aí ele descreve isso pro psiquiatra. Tipo, a gente descobre que o Ted percebeu. Óbvio, né? Que ele percebeu, porque ele convive. Mas que ele sabe que a Lauren tem mais de uma personalidade, né? E aí o psiquiatra, tipo assim, ele fala, é porque eu tava vendo... Ele sempre faz uma analogia que ele tava vendo um programa na TV. Eu tava vendo um programa na TV, aí tinha uma mãe, que tinha uma criança, e a criança mudava completamente e tal. E aí o psiquiatra fala, desculpa, inclusive, que eu achei que chamava transtorno de personalidade, mas na verdade mudou de nome, o psiquiatra ensina a gente no livro, chama transtorno dissociativo TDI? De personalidade? TDP? Não sei, transtorno dissociativo, não lembro o nome completo, deixa aqui, qualquer coisa. E que, na verdade, o ideal seria o Ted, se ele conhece alguém assim, que ele deveria trazer, que o psiquiatra ajuda, entendeu? Porque ele é especialista nisso. Mas eu fico pensando que provavelmente ele acha que é o Ted, né? Aí nisso o Ted, enfim, ouve tudo isso, pega algumas indicações de livro, fica pensando se o psiquiatra percebeu algo sobre ele vai ter que matar o psiquiatra e tal, mas não acontece nada disso, ele só sai de lá e pronto, acabou, tá? Mas, assim, uma coisa que ele fala pro psiquiatra é o seguinte, ele fala, o problema é que quando uma personalidade tá lá, não sabe da existência da outra personalidade. Então ele percebe que existe a Lauren e a Olivia separadamente, né? E, inclusive, ele entende que a Lauren tá tentando matar ele. E a Olivia não. É um gato que gosta dele. É isso, tá? E aí ele compra alguns livros sobre esse tema, leva pra casa. A Olivia percebe, lê os títulos dos livros e fala, putz, tem a ver com nós. Tem a ver com a gente. Entendeu? Mas, enfim, enquanto o tempo tá passando, ela tá tentando ajudar a Lauren de alguma forma, né? A Lauren tá tentando explicar pra Olivia que ela é a ponte entre... Que a Olivia é a ponte entre a Lauren e o Noturno, né? Porque agora a Olivia consegue se comunicar com os dois, mas acho que a Lauren não consegue se comunicar diretamente com o Noturno, tá? Então é nisso que estamos no livro. Apesar de tudo isso, eu ainda fico... Assim, eu tava totalmente convencida que, beleza, então a Lauren tá ali sim... Ela foi sequestrada assim, ela tem múltiplas personalidades e o Ted não tem. E o Ted é uma pessoa à parte. Mas eu fico muito presa na cena da calça na loja. Ele fala que ele tá com a Lauren naquela cena, mas por que então a vendedora não interagiu com a Lauren? Mesmo que a Lauren já seja adulta, porque passaram muitos anos do sequestro, enfim, por que ela não interagiu com a Lauren? Interagiu com o Ted, entendeu? Então, eu ainda tenho isso na cabeça de talvez a Lauren exista sim dentro do Ted, né? Por algum motivo. E o Ted tem aquela cena que ele menciona lá atrás para os policiais dos meninos verdes. Não sei, entendeu? Eu ainda fico um pouco na dúvida sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu fico na dúvida se o Ted também é a mesma pessoa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não. Porque tem muita interação
descrição de interação dele com a Olivia, como se fossem dois corpos ali separados, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que sim, que é tudo a mesma pessoa, porque quando a Didi invadiu a casa não tinha ninguém lá, entendeu? Não tinha ninguém lá. Então assim, gente, vocês entenderam que eu tô oscilando entre achar que existem duas pessoas, Ted e Lauren, e achar que é todo mundo a mesma pessoa? Então vamos lá. A favor de que... Os argumentos a favor de que existem duas pessoas. Tem muita interação do Ted com a gata. A Lauren tá explicando pra gata que ela quer fugir. Ela tá tentando matar o Ted. E tudo isso. De que são uma única pessoa. A questão do tamanho da calça, a vendedora não ter interagido com ninguém. Parece que existe essa história das pessoas verdes em ambos os casos. Então, eu não sei, entendeu? Um ponto de virada agora vai ser a Didi ouvindo a fita. Porque daí vai ser uma voz de homem ou de mulher, né? Tipo, se for a voz da Lauren, e a Lauren for a Laura, ela vai reconhecer, né? A menos que, de fato, quando assume uma outra personalidade, muda muito a voz. Que... Não sei, né? Dizem que muda até, tipo, a caligrafia e tal, mas eu acho que é um pouco diferente, porque a habilidade vocal é parecida, né? Mesmo que você faça um tom mais grosso ou mais agudo, não sei se muda tanto. Eu acho que esse vai ser um ponto muito importante de virada, tá? Voltando um pouquinho, uma outra coisa que aconteceu no livro é que ele também descreve algumas memórias da mãe dele, e que a mãe dele era amiga da vizinha do Chihuahua, que eram, enfim... amigas muito tempo, enfim, iam na casa de uma da outra sempre conversavam. E essa vizinha do Chihuahua é a que, aspas, sabe que ele tem uma filha, vai regularmente lá ver como ele está, mas eu acho que é ela que desapareceu. O que aconteceu com ela? Onde ela tá, né? Tem uma informação que a Didi traz pra gente. Muitas crianças sumiram daquele lago, umas 7 ou 8. E aí eu falei, pronto, talvez então a Lauren não seja a Laura. Tipo, a Laura já faleceu, enfim, e aquela é uma outra criança, mas não é. A Laura foi a última criança que desapareceu do lago, depois ninguém mais desapareceu, entendeu? E aí ela fica, bom, então por que ninguém mais desapareceu? Talvez ela ainda esteja viva, tipo, isso é um argumento pra ela, sabe? Então é isso, gente, tem muita coisa doida acontecendo no livro, assim, eu acho que tá muito legal a experiência, porque toda hora tem algo que acontece que faz parecer que você que tá maluco, entendeu? Tipo, é isso que tá acontecendo, não é isso que tá acontecendo, não é aquilo que tá acontecendo, não é aquilo que tá acontecendo. Mas dá pra... Tipo, eu fico com essa impressão que todas as pistas estão sendo entregues. Tipo, a autora não tá escondendo nada da gente. É uma questão de interpretação, sabe? Então eu tô achando muito interessante. Muito bem, dia seguinte chegamos no 80% do livro. Dos 70% ao 80%, o que acontece é que a gente acompanha o Ted. Lembra que eu falei que quando a Olivia tacou a fita cassete pra fora, o Ted saiu da casa, pegou uma pinha no chão e saiu andando? A gente acompanha o Ted, né? Ele foi pra um bar que ele costuma ir, que é onde ele marca aquele encontro com aquelas mulheres, sabe? Que ninguém nunca mais fala disso. E aí ele tá lá no bar, enfim, tá bêbado, tal. Aí ele vai no banheiro, e quando ele tá dentro da cabine do banheiro, ele ouve duas vozes, duas pessoas discutindo, né? Uma acusando a outra de ter roubado abotoaduras dele. Nisso, o cara que teoricamente foi roubado, ele bate no teórico ladrão, e o Ted abre a porta. Nisso que ele abre a porta, ele reconhece, né? O teórico ladrão é o psiquiatra dele, que tá lá no chão. Nisso, enfim, ele ajuda o psiquiatra dele, o cara sai, e aí ele e o psiquiatra vão pra outro bar, né? Em busca de outro bar, para não correr o risco dos amigos do cara que foi roubado voltarem e dar uma briga maior. Nisso, eles param num posto de gasolina, pegam uma cerveja, sentam ali do lado de fora e começam a conversar, né? E o psiquiatra meio que conversa com o Ted, que, enfim, o Ted também poderia se beneficiar, né? Porque, assim, esse psiquiatra que atende o Ted, ele estuda o transtorno dissociativo de identidade. E ele já entendeu que é disso que o Ted tá falando. E ele fala assim, Ted, fala a verdade, essa não é a sua primeira filha, né? A Lauren não é a sua primeira filha. Quantas outras tiveram? Ele dá a entender ali que o Ted seria um sequestrador de longa data, né? Quantas outras tiveram? E meio que ele quer dar um jeito ali de poder falar com a Lauren, enfim, para estudar mais o transtorno dissociativo de identidade e poder aplicar um pouco as teses dele. Nessas acusações que ele faz, o Ted se assusta,
dá um golpe ali nele e sai correndo pra casa. Porque o pessoal do posto viu e tava indo lá ajudar a intervir. Nisso, o Ted chega em casa apavorado e fala: bom, beleza, agora eu preciso ir embora porque vão vir atrás de mim. Ele junta algumas coisas dele ali. Nisso, a Lauren e a Olivia começam a ficar meio apavoradas, porque a Lauren fala pra Olivia, tipo, pronto, ele vai levar a gente pra floresta, a gente vai virar deuses, né? E aí é o fim. E aí, nisso, a Olivia é um pouco confusa as cenas nessa hora, mas a Olivia meio que tenta ficar de pé e abrir a porta. Só que a próxima cena já são a Lauren e a Olivia dentro de um saco e estão sendo carregadas pra floresta pelo Ted. E aí o Ted, enfim, monta acampamento. Nisso, a Olivia e a Lauren ficam ali debatendo e a Lauren convence a Olivia que essa é a hora de atacar o Ted, né? Porque ele, enfim, ele tinha escondido mesmo aquela faca que eles estavam procurando, ele tinha enterrado, e ele desenterra e leva com ele na cintura pra floresta. Enfim, a Lauren convence a Olivia a atacá-lo, nisso ela pega a faca, ataca ele, só que a última cena desse capítulo, depois que ela deu uma facada no Ted na barriga, é a Olivia perguntando pra Lauren: Lauren, por que a gente tá sangrando? E aí deu pra entender, né? Tipo, tá todo mundo dentro do mesmo corpo que é o corpo do Ted. É isso. Agora a gente vai ter um capítulo da Didi, porque eu acho que ela viu o Ted indo pra floresta, né? E vai tentar seguir ele. Então, bora pros próximos capítulos. Vou ler mais e volto e conto pra vocês. Bom, de volta, estamos no 90% do livro agora, tá? Bom, basicamente é isso mesmo. A Lauren viu o Ted saindo e falou: bom, beleza, é agora. Tipo, ela vê um saco nas costas dele e fala: putz, esse pai, ele tá com a minha irmã ali. Então, minha chance, sabe? De resgatá-la. E aí ela já tinha meio que se preparado pra esse momento, né? Ela tem umas botas ali pra andar na floresta, pega uma tinta em spray e sai atrás do Ted na floresta, tá? É de noite, então ela vai marcando o caminho pra não se perder, tipo, com spray nas árvores, sabe? Tipo, é um spray, tipo, amarelo fluorescente, algo assim. Quando ela tá andando pra tentar encontrar... Gente, aconteceu muita coisa em 10%, sério. Quando ela tá andando ali pra tentar encontrar o Ted no meio da mata, ela encontra uma cobra. E aí, enfim, né, tem toda aquela história da cobra no rio, não sei se vocês lembram lá do começo. Ela tá meio que com medo, mas ela ataca a cobra, né? Dá duas marteladas lá, que ela leva um martelo com ela, uma marreta, uma coisa assim. E tenta matar a cobra. Nisso, ela vai encostar na cobra, porque ela vai guardar pra depois. Tipo, gente, não faz nenhum sentido. E a cobra pica ela. Eu não entendi se a cobra, tipo, já estava morta e picou ela, ou foi um reflexo, ou se ela ainda estava viva, enfim. Mas uma cobra pica ela e ela fala: putz, ferrou, né? Bom, mas minha última chance, deixa eu continuar indo atrás. Mas a cobra é venenosa, tá? Tipo, começa a fazer efeito o veneno nela. E aí ela chega no acampamento do Ted e ele não tá mais lá. Tipo, ela vê uns rastros de sangue e tal e fala: putz, mas será que é do Ted ou da minha irmã, né? Da Lulu, da Laura. E aí ela vai atrás do Ted e tudo mais, e aí encontra ele, né? Com uma faca enfiada no abdômen. E ele ainda tá vivo, né? Aí o Ted pede ajuda, vê ela e fala: putz, você foi picada. Volta no meu acampamento que eu tenho aqueles kits, tipo, de picada de cobra. Não sei se funciona, mas tenta lá. E ela fala assim: mano, não é possível. E aí ela meio que tenta segurar, assim, a boca dele, sabe? O nariz, pra ele não respirar. E ela tem a impressão que ele morreu ali, tá? Ela volta pro acampamento, pega esse kit, tenta tirar o veneno, só que assim, qual que é o problema? Ela já tinha sido picada há um tempinho e ela fala: gente, não sei nada sobre picada de cobra. Mas ela fala que se você é picado, não é pra você se movimentar pro veneno não ir pro seu corpo todo. Só que ela tava, mano, correndo na floresta, né? Então, enfim. Ela tenta, usa ali o kit e tal, assim, ela continua procurando a Lulu. E ela começa a relembrar. Tipo, a gente volta pra uma memória dela do dia que a Lulu sumiu, tá? Nesse dia que a Lulu sumiu, a gente tem uma versão a mais dos fatos, sabe? A gente não tinha tido a visão completa, né? Ela tinha encontrado aquele menino no lago, né? Um menino loiro, enfim, que tava dando em cima dela, ela dando em cima dele. E que tinha, acho que, chamado ela pra tomar sorvete. Na versão anterior, ela disse que tinha ficado
Não sei se eu falei esse detalhe, mas, tipo, ela ia encontrar ele no carrinho de sorvete, só que daí, teoricamente, ela ficou menstruada, tal, foi no banheiro dar um jeito, e ele não apareceu. Essa era a versão anterior que a gente tinha. Nem sei se tinha falado esse negócio da menstruação, mas enfim. Nessa versão, ela encontra o menino, só que a Lulu tá com ela a hora que ela encontra o menino. E aí eles vão, o menino, acho que compra um sorvete pra Lulu, eles estão andando na floresta, aí ela e o menino vão numa clareirinha, eles vão dar uns beijinhos e tal, e ela fala, ai Lulu, vai pra lá, vai brincar pra lá. E aí nisso, quando ela tá lá com o menino, ela ouve um barulho. E aí ela sai correndo em direção a Lulu. E a Lulu tinha batido a cabeça, tipo, nas pedras e tava sangrando, sabe? Ela tava meio na beirola, assim, da água. E, enfim, tinha sido muito feio. O menino vê aquilo, sai correndo, se manda dali. E ela fala, meu, caracas, e agora, entendeu? A minha irmã, tipo, eu tava olhando ela, deu ruim aqui, meus pais vão, mano, ficar uma arara comigo, o que eu faço? E ela tava, tipo, muito tensa ali com a situação. Nisso, ela vê que tem uma cobra ali, rastejando perto da Lulu. E ela entende que, tipo, a Lulu caiu e bateu na pedra porque ela foi picada pela cobra, tá? Aí nisso ela meio que se desespera, vai sair dali pra sair da situação. E aí quando ela tá voltando, ela pensa um negócio que ela viu na TV, que eu também não sei se é científico, tá? Ela fala, não, mas minha irmã tava sangrando, quer dizer que ela não morreu. Então eu vou voltar lá, vou ficar lá gritando até alguém vir ajudar a gente. Nisso que ela volta, a Lulu não tá mais lá. Tipo, a Lulu não tá mais lá, tem só um chinelinho dela, que é um chinelinho branco lá. E ela ouve como se fosse uma pessoa correndo, assim, no mato, sabe? Um barulho de porta de carro e tal. Ela tenta ir atrás e ela tem a impressão que um carro saiu. E ela fala, putz, meu, levaram a minha irmã. E agora? Tipo, o que eu vou fazer, entendeu? Tô aqui, se encontrar esse chinelinho dela aqui, vão descobrir que eu estava aqui também, pelas técnicas forenses, enfim. Não sei o que fazer. Então ela pega esse chinelo, amarra um casaco na cintura, vai no banheiro. O shorts dela está sujo de sangue da Lulu, que ela tentou ajudar. Finge que ficou menstruada e lava os shorts no banheiro. Tipo, pra criar um aspas, álibi, entendeu? E aí o chinelinho, ela tenta se livrar jogando na cesta de uma mulher. Que tava lá com um monte de filho, tal, um monte de coisa. Falou, essa mulher nem vai perceber, vai achar que pegou por engano. Beleza, e é isso. Depois a mulher percebe sim e conta pra polícia. Pô, encontrei esse chinelinho aqui. A polícia sabe que é da Lulu. Tanto que a investigadora, que chama Karen, na época perguntou: Didi, que é da Lila, eu acho o nome dela, ou uma coisa parecida. Conta tudo. Você contou tudo? Conta tudo. Tipo, acho que a investigadora entende que pode ter ocorrido um acidente, sabe? Só que daí, enfim, quando ela se arrepende, já é tarde demais pra contar, aí a mãe dela foge, o pai dela morre, ela fala que não tem mais o que contar, mas ela tá muito corroída pelo arrependimento. Então, ela acha que se alguém de fato levou a Lulu aquele dia, que ela já não tem mais certeza de nada, talvez a Lulu esteja viva. Então, o objetivo dela é reencontrar a Lulu. Só que meio que dá pra ver que ela tá meio desesperada ali, corroída pelo arrependimento, sabe? Muito nesse sentido. Essa parte do chinelinho branco, acho que é importante falar que era um detalhe que apareceu no livro. Era muito detalhe. E eu não achei que era relevante. Mas em determinado momento, quando a Olivia tá contando a história, ela fala de um chinelinho branco. Achei que não era nada demais, achei que era da Lauren, entendeu? Mas rolava esse chinelinho branco aí na casa do Ted, tá? Nisso, Didi tenta continuar ali na floresta e tal, só que daí ela acaba falecendo, entendeu? Não tem como. Nisso volta pro Ted e o Ted acorda num hospital, né? Um cara resgatou ele, que eu acho que inclusive era o vizinho dele, que também era guarda florestal, um cara ruivo. E o Ted fala, nossa, como você me achou? Ele fala, meu cachorro meio que te farejou e eu também tava seguindo na trilha um negócio amarelo que tava sendo pintado nas árvores, porque eu já ia dar bronca em quem tava fazendo isso. Então ele encontrou o Ted e conseguiu salvar o Ted. Nisso o Ted se abre pra ele, explica que tem várias pessoas vivendo dentro da cabeça dele e tudo mais. A gente descobre como que o Ted criou essas múltiplas personalidades. A mãe dele acabava fazendo ali muitas maldades com ele, né? Tanto que o médico percebe no hospital, nossa, você tem várias cicatrizes, tal, o que tá acontecendo? E a Lauren surgiu na cabeça dele nessa época, né? E a gente descobre por que a Lauren meio que tem raiva do Ted, por que ela quer matar o Ted, né? Que o Ted tinha essa impressão que a Lauren tava tentando
acabar ali com ele e era real isso. Como ela foi criada como um gatilho ali pro Ted se proteger, quando ele estava sofrendo na infância, ela começou a achar que o Ted estava cada vez mais e mais deixando ela sofrer, que aspas era o objetivo dela, proteger ele, e não tava ligando mais, sabe? Tipo, ele não tava seguindo as regras da mãe para que aquilo não acontecesse, ele já não tava mais ligando. Então ela tava com muita raiva dele, entendeu? E ela tinha também, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é 18 anos, tá? Ela tinha a impressão também que se eles não estivessem mais vivos, eles não sofreriam mais. Porque a vida é muito difícil. Então ela tem essa pegada, entendeu? A Lauren era mesmo uma criança, mas ela foi crescendo. Então, tipo, hoje ela já é mais velha, só que ela não cresce na mesma velocidade do Ted, tá? Ele tá se abrindo lá com... O pessoal tá lá pra ajudar ele tá se abrindo com o vizinho e tal. E ele pergunta pro vizinho, cadê o cachorro? Ele falou, a fulaninha tá cuidando. Aí o Ted fala, a fulaninha, que é a dona do Chihuahua, ela não tinha desaparecido? Ele fala, não, ela só tava fazendo um cruzeiro com um namorado novinho dela, não quis contar pra filha, e a filha achou que ela tinha desaparecido, mas ela tá ali. Ele falou, nossa, que bom, tal, porque ele gosta dessa mulher do Chihuahua também. Como eu comentei, ele era amigo da mãe dela, ela era amiga da mãe dele. Então tava presente na infância dele, né? Oi, voltei, gente, acabou a memória do meu celular, tive que apagar coisa pra poder voltar e falar com vocês. Mas, enfim, como eu tava falando, nesse período aí do livro, a gente também descobriu o que aconteceu com a mãe do Ted, tá? Então, a mãe do Ted, ela fazia várias maldades ali com o Ted e tal, que o médico até percebeu no hospital, porque ele tinha várias cicatrizes. Só que o ponto é que não era só com o Ted, era com as crianças que cercavam ela. Então, tipo, uma época ela trabalhou no hospital, depois acho que numa escola, enfim. E tava tendo uma investigação policial. E a mãe do Ted sabia que a polícia tava chegando muito perto, sabe, pra prender ela. Então ela decide, pum, entendeu? Ela dá um dinheiro pro Ted, fala pra ele comprar sorvete e fala que vão ter instruções muito específicas pra quando ele voltar pra casa. Ele vai comprar sorvete, volta, ela tá. E ela pediu pra ele enterrar várias coisas na floresta, né? Que são as coisas que são os deuses, tipo um vestido, uma necessaire, enfim. Não sei porquê, se tem algum motivo ou só porque eram coisas que ela gostava. Então ele faz isso e também enterra ela, tá? Então esse é um ponto. Da mulher do Chihuahua, gente, tem um ponto ali, ó. Eu até separei aqui pra vocês que eu achei interessante. Que o Ted fala assim... Algo está provocando, mexendo no meu cérebro. Algo sobre a dona do Chihuahua e sua viagem ao México. Sacudo a cabeça, isso não está certo. A dona do Chihuahua fez um cruzeiro, mas não para o México. Ela esteve no México da primeira vez. Algo me soa familiar, como se eu estivesse me esquecendo de alguma coisa, mas passou. E ele tem essa impressão várias vezes com essa mulher do Chihuahua, quando ele chega perto da casa dela, que ele vai lembrar algo e aí esquece, entendeu? Então, vamos ver o que o finalzinho do livro nos reserva e eu volto e conto aqui pra vocês, tá? Bom, gente, ao dia seguinte vim aqui falar minhas últimas impressões do livro, finalizei a leitura. Basicamente, a gente tem a solução do mistério, né, do desaparecimento da Lulu. Acho que eu comentei pra vocês, né, que quando a Lulu sumiu, a Didi tinha achado um chinelo branco dela lá, e a gente tinha visto outro chinelo branco na casa do Ted. Não lembro se eu comentei ou não, mas acho que até teve uma memória do Ted mexendo em coisas da mãe dele, que ele também mexeu nesse chinelo branco. E o que aconteceu? Tem uma outra personalidade no Ted que ele até tinha mencionado, mas a gente não tinha visto ou tido a interação com essa personalidade no livro, que chama Pequeno Ted, né? E o Pequeno Ted, ele viu o que aconteceu. Então, basicamente, ele sabe que a mãe dele pegou a Lulu de alguma forma, viu a mãe dele indo pro mato e voltando com uma mala, e indo pra casa da vizinha do Chihuahua. Então, tava lá, entendeu? Ela enterrou lá na casa da vizinha do Chihuahua. E o que a gente estava lembrando da questão do cruzeiro é a mãe dele enterrou lá, porque naquela época a vizinha do Chihuahua estava fazendo uma viagem, um cruzeiro, entendeu? Então era daí que estava vindo a memória dele. Então a gente tem essa solução do caso, tá? Não sei se eu comentei também, mas o livro ele se inicia com alguém assassinando
os pássaros do Ted e a gente descobre que foi a Didi, que ela tava, aspas, perseguindo ele, né, no começo do livro. E a gente tem, enfim, o Ted aí tendo a ajuda necessária e tentando conviver com as personalidades dele, tá? Assim, depois do livro, a gente tem um pós-fácil, que é a autora falando um pouquinho como foi o processo de criação dela desse livro, tá? Quando ela começou a criar o livro, ela começou a criar um livro em que a gente tinha... ela tinha pesquisado, enfim, que alguns assassinos, eles, apesar de serem muito frios com seres humanos, eles têm um apego emocional ao seu bicho de estimação. Então, ela tinha começado a criar um livro em que a gente teria a figura do Ted, a figura da Lauren, que seria de fato alguém que ele sequestrou, e a gata Olivia, que tinha uma interação ali saudável com o Ted. Mas, assim, ela descreve que ela estava escrevendo isso, mas não parecia correto, sabe? Não parecia que estava adequado esse enredo. E aí ela se depara com a história de uma menina que chama Ancina, que, de fato, ela tem TDI, e aí ela se interessa muito por esse assunto. Ela pesquisa, consulta especialistas e transforma o livro, né? E tem uma passagem muito interessante que eu até filmei para vocês, mas eu gostaria de ler no pós-fácil, que é o seguinte... O transtorno dissociativo de identidade, muitas vezes, pode ser usado como um recurso de terror na ficção. E fazendo um parênteses aqui, a gente, de fato, tem, por exemplo, só para dar um exemplo, o filme Fragmentado, né? Que trata exatamente disso. Mas, pela minha diminuta experiência, é exatamente o oposto. Aqueles que sobrevivem e vivem com isso sempre se dedicam ao bem. Eu achei interessante, entendeu? Essa forma de abordar no livro, porque de fato, sempre que a gente traz esse transtorno em obras de suspense, é o vilão, né? E aqui não, é exatamente um livro sobre sobrevivência, né? Que é meio que isso, né? Porque, novamente, não sou especialista, mas o ponto é que as personalidades surgem para proteger a pessoa, né? Então, tá muito ligada a essa questão. Eu achei a experiência de leitura muito boa. Espero que vocês conheçam o livro ou se interessem em ler o livro. Acho que mesmo a gente debatendo com spoilers aqui, vale sim a leitura e o caminhar dentro desse livro. Ou se vocês leram comigo e foram acompanhando aí o vídeo, espero que tenha sido uma leitura conjunta muito legal. E é isso, gente. Se inscreva aí no canal pra gente fazer mais leituras conjuntas. Eu faço vídeos com spoiler, sem spoiler e tudo mais. Espero que vocês tenham curtido. Até mais!